A graça e a paz de Deus. Eu sou o professor Michael Douglas e hoje pretendo trazer para você, fazendo uma continuidade, falar sobre política. Que política exatamente eu vou falar? Da forma política, do formato político que se instaura no século XX. Já falamos sobre a política antiga, de Platão, de Maquiavel, aliás, de Platão, de Aristóteles. Vimos a política moderna a partir do pensamento de Nicolau Maquiavel, agora sim. Vimos uma política contemporânea, pensada ali a partir do contrato social de Hobbes, Locke, Rousseau. E vimos também, de forma mais recente, a política que se desenvolvia no século XIX, que é o auge do liberalismo, de uma política liberal, de uma ideia de um Estado que não controla mais a economia, da força do capitalismo que vai fazer com que tudo se transforme em capital, de uma certa submissão das classes operárias e do surgimento ali da ratificação de grupos sindicais e de uma revolta contra aquele sistema. Se tem claramente que não foi um sistema legal para todos. Então nós vamos começar a ver no século XX um novo formato acontecer. Nós estamos falando da ideia de totalitarismo. Totalitarismo como uma forma onde o Estado agora tem domínio pleno de todas as dimensões humanas. Será possível isso? Nós vimos que foi possível. E ainda vemos alguns exemplos hoje que não podemos chamar de totalitarismo, porque existe uma diferença entre totalitarismo e ditadura, que eu não vou falar nesse vídeo, vou falar em outro vídeo, já está programado, tá? Porque hoje eu quero identificar essas grandes ideias totalitárias que surgiram no século XX para garantir o que eu quero falar em seguida, que é a crítica a esse tipo de sistema, ok? Aí lá eu falo. Então, nós podemos pensar, não de forma totalitária, mas podemos pensar o fascismo de Mussolini como uma primeira forma de totalitarismo. Uma vez que ele vai justificar o Estado como a única fonte de verdade, tudo pelo Estado, nada contra o Estado, de querer dominar todas as dimensões do ser humano. Alguns autores vão dizer que Mussolini está defendendo, em inícios do século XX ali, um regime totalitário, o que não é defendido por todos os autores. Alguns autores vão dizer que verdadeiros totalitarismos vão ser o governo de Hitler e o de Stalin. Então, não vamos entrar nessa discussão. Vamos entender por que, no caso, Hitler e Stalin formataram o que nós podemos chamar de totalitarismo. Por causa de justificativas. Que justificativas são essas? Quando nós vemos o nazismo de Hitler, que começa pelo Partido Socialista, ali em meados de 1930, eles conseguem entrar no poder com a ideia de igualdade. O que nós não fazemos a relação é como se tornou aquele tipo de governo que nós conhecemos na história, Entrando no governo, passou um tempo fazendo o que prometeu fazer, um governo socialista. Não imagine socialista aqui, do tipo comunista, mas era o nome do partido, fazendo um agrado ao povo. O que vai acontecer é que, por meio de justificativas biológicas, Hitler ele vai fazer uma guerra. E vai fazer a defesa do sangue ariano em contradição, em detrimento das outras formas, dos outros seres que não tinham o sangue ariano. Então, questões biológicas vão nortear esse controle do Estado. A perseguição que Hitler fez, não só a judeus, mas a poloneses, a outros tipos de pessoas como ciganos, homoafetivos, vai ser girado em torno de uma raça perfeita. Esta raça perfeita precisava ser defendida e as outras precisavam ser aniquiladas. Daí a justificativa pseudo-racional, falsamente racional, de uma matança justificada, como os nazistas pensavam.
Em Stalin não foi muito diferente, só que a justificativa foi outra. Em Stalin, nós vamos perceber que com a morte de Lenin, Stalin se torna o governante supremo, né, da União Soviética, e ele vai implantar, biologicamente não, mas vai implantar uma melhor classe. Essa ideia de uma classe melhor significa o aniquilamento de outras. Então é mais uma pseudo-justificativa. Em nome de um governo sem Estado, livre da opressão, vamos acabar com todos aqueles que são diferentes. E se instaura ali, tanto no nazismo como no governo de Lenin, uma ideia de controle total do ser humano. Propagandas massivas fazem com que os governantes sejam exaltados e o povo fica ali sempre com medo. Vocês vão ver mais tarde que esse medo vai ser transformado em terror em outro vídeo, porque não é um medo comum. Não é um medo comum. Enquanto o ditador tem o seu modo de fazer, o regime totalitário tem outro modo. As pessoas ficam à mercê, completamente à mercê do governo, até no modo de pensar. Então nós vamos, em primeira instância, ver este contexto aqui de Mussolini, que para alguns não é um regime totalitário, porque não deu essa justificativa, do nazismo, que vai justificar, a partir da ideia de Hitler, biologicamente falando, uma raça pura, e o pensamento político de Lenin, que vai justificar de forma política essa ideia de classes. E ambos justificando o controle, o colocar na rédea todos os tipos de pessoas, com propagandas, com maneiras de fazer as pessoas aceitarem, com punições, e assim se fez fizeram esses regimes totalitários no século XX. Então, no século XX, se começou a pensar como isso se tornou possível, como as pessoas passaram a ser controladas de todas essas formas, monitoradas as suas vidas. Ficções se tornaram realidades em determinadas cenas, né? No seu limite, claro, de um controle que poderia se exercer sobre as pessoas. E nós estamos aqui começando uma crítica sobre esses regimes. Ficará para o próximo vídeo. Um abraço e até o nosso próximo encontro.